A Comissão de Desenvolvimento Econômico daqui da Câmara promoveu uma audiência pública sobre as novas legislações para as recuperações judicial, extrajudicial e a falência. A recuperação judicial é um mecanismo jurídico que permite a empresas em graves dificuldades financeiras reestruturar suas dívidas e evitar a falência. Já a recuperação extrajudicial é um acordo negociado entre credores e devedores sem a intervenção de um juiz. A nova Lei de Falências de 2020 mexeu com todos esses mecanismos. Quem vai nos dar mais detalhes sobre o porquê desse debate é o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que requereu a audiência. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana. Boa tarde, tudo bem? Deputado, qual foi o principal objetivo desse debate? Olha, o principal objetivo desse debate, antes de qualquer coisa, é esclarecer a população e aquelas pessoas que estão mais atidas a essas questões da falência, da recuperação judicial, dos novos mecanismos da lei. E nós podemos escutar para saber quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E sempre uma legislação nova, ela requer que a gente tenha uma avaliação também junto à prática do dia a dia, para ver, como a gente diz no velho jargão, né? Será que a lei vai pegar ou não vai pegar? Ela foi boa ou não foi boa para o mercado em si? O que ela trouxe de novidades, a lei? Olha, um dos pontos que ela traz de novidade é justamente que aquela empresa que está em recuperação judicial, ela pode fazer financiamentos e fazer com que um dos sócios, os seus sócios, possam botar seus próprios bens também em garantia para essas ações. Que os credores poderão também apresentar planos de recuperação judicial e que você possa ter um administrador da massa falida, um administrador que vai fazer esse acompanhamento. Então, esses pontos, dentre vários outros, foram discutidos, debatidos por desembargadores, advogados e pessoas que militam no dia a dia dessas causas. Como é que o governo entra nessa equação? O governo entra nessa equação porque parte dessas recuperações dizem respeito a impostos, dizem respeito a direitos trabalhistas e, direta e indiretamente, tem o aporte do governo com relação à possibilidade da recuperação de impostos que você tem parcelados ou fazer financiamento de impostos durante esse período da recuperação judicial, o pagamento dos direitos dos trabalhadores, que não deixa de ser também uma meia responsabilidade do governo com a questão social do que acontece com aquela recuperação judicial, com aquela empresa que está em vias falimentares, do dano social que ela pode causar no seu ambiente. Nós podemos falar de empresas médias, pequenas, mas podemos falar também de empresas grandes, de grandes indústrias, que às vezes o fechamento delas acabam inviabilizando e criando um transtorno social muito grande em cidades ou mesmo em estados. De lá para cá, já houve uma melhoria nesse sistema? Diminuiu o número de falências? Olha, esse dado nós estamos acompanhando, mas o que houve nessa audiência pública, por todos que lá compareceram e se expressaram, não poderia deixar aqui de citar o deputado Hugo Leal, que foi junto comigo o pré-autor solicitando essa audiência, é um deputado do PSD que tem uma preocupação muito grande, um acompanhamento muito grande com relação a isso e tem acompanhado esses processos. Então, de lá para cá, nós estamos acompanhando e todos os pontos têm sido favoráveis a que essa nova legislação vai trazer uma ação e uma possibilidade da recuperação judicial e de processos cada vez mais transparentes com relação a essas questões. Deputado, a Câmara aprovou um projeto que altera a lei de falências em vários pontos no início desse ano já. Não é muito rápido? A lei foi aprovada em 2020, já tem outro modificando ou era necessário, na sua opinião? Olha, a legislação, principalmente nessas áreas, elas andam muito rápido de acordo com a necessidade de se colocar. Esses pontos que a lei começa a alterar, ela altera dando condições para justamente esse administrador e os credores poderem otimizar ainda mais e dar mais segurança jurídica aos negócios. De que forma, deputado? Como que ela mudou essa legislação? Hoje os credores podem também apresentar um plano de recuperação. Então, hoje você
tem aquele processo de uma empresa que está fechando e muitas vezes os credores são grandes fornecedores dessa empresa e podem ser também os trabalhadores que passam a ser credores com relação a seus direitos trabalhistas. Então, eles vão poder também apresentar um plano de recuperação e fazer parte da elaboração desse plano para que possa se buscar salvar a empresa. Aliás, ninguém quer fechar negócios. Os credores ajudariam? Poderiam ajudar e participar num plano de elaboração, de recuperação dessa massa falimentar. Certo. O que a economia do país termina ganhando com esse tipo de legislação que ajuda as empresas que estão em dificuldades financeiras? Infelizmente, o país e às vezes a economia pega com várias ações imponderáveis. Nós tivemos aí por exemplo, há 2 anos atrás, nós tivemos o problema da Covid, que foi um transtorno que mexeu com toda a economia, com toda a situação. Às vezes, uma obra pública pode tirar o fluxo de uma empresa comercial e perder os seus clientes durante um certo período e isso trazer dificuldades para a empresa. Às vezes, uma enchente, nós estamos aí com casos de calamidade no sul e você vê que essa questão das enchentes lá no sul deverá criar vários problemas de recuperação judiciais e de situações falimentares de empresas que eram saudáveis antes desse processo. Então, essa lei, ela traz subsídios para que você possa separar o joio do trigo e ajudar aquelas empresas que possam vir a ter uma recuperação e voltar a ser saudáveis e que, infelizmente, aquele processo falimentar ou de falência, ele se adveu não por incompetência do gestor ou do empresário, mas por um fator que foi além das suas possibilidades, como é o caso da enchente no Rio Grande do Sul, por exemplo. No caso, por exemplo, de umas lojas americanas que estão com dificuldades financeiras agora, como é que essa lei poderia ajudar? Olha, elas poderão conseguir novos financiamentos, elas poderão buscar novos financiamentos, poderão fazer o parcelamento dos seus tributos, os credores poderão apresentar um plano e tendo um administrador confiável, ele poderá fazer um plano de recuperação para buscar saldar o que ainda há de bom no negócio e fazer com que esse negócio não desempregue um monte de pessoas e que você deixe aí um risco muito grande no mercado. E mesmo aqueles agentes financeiros que destinaram recursos para aquele negócio e que possivelmente não o receberão, poderão também apresentar um plano na busca da recuperação e para poder salvar e poder fazer com que esse estabelecimento, esse negócio possa voltar a funcionar em pleno vapor. No caso da Covid, deu tempo dessa lei salvar muitos negócios, deputado? Olha, eu não tenho esse dado, seria leviano se for colocar um ponto com relação ao que aconteceu durante a Covid. Porque fecharam-se vários negócios e abriram-se muitos outros também, né? A vida do mercado é feita dessa forma. Infelizmente, enquanto algumas empresas passam por dificuldade, outras empresas aproveitam-se da crise para poder crescer e veem na crise uma grande oportunidade. Isso faz parte do mercado. Quando a gente fala que o mercado cresce 10% ou 5%, não quer dizer que todas as empresas estejam crescendo 10% ou 5%. Infelizmente, algumas empresas vão estar fechando e outras vão estar abrindo. Algumas empresas vão ter um crescimento de 20% e outras vão ter um crescimento de 1% e outras não terão crescimento. Isso faz parte da competição natural do mercado e o que se quer é que essa lei ela facilite a identificar para que a dificuldade da empresa ela venha e possa ser suprimida, mas que ela não seja utilizada de subterfúgios para trazer danos ao mercado ou trazer dano à sociedade e aos negócios. Tá bom, deputado, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria. Eu conversei com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, sobre as recuperações judicial, extrajudicial e a falência, sob o prisma da nova lei de falências e outras novas legislações. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima!